Então, uma reflexão que eu trago, uma provocação é o quanto o que eu faço, o quanto está conectado com os meus propósitos, com os propósitos do negócio que eu estou gerindo, né? Na saúde, as decisões parecem técnicas, mas quase sempre são humanas. Na 9ª temporada do Vioral, Paulo Crepaldi, Behavior Designer, conduz conversas com líderes, médicos e especialistas para revelar o que acelera e o que trava as decisões que mudam a saúde. Vioral, as decisões que movem a saúde. Uma dose oral quinzenal para seus ouvidos. Siga na sua plataforma de áudio preferida. Fala, ouvintes do Vioral, mais um episódio. E olha só, gente, é um paradoxo interessante no mercado farmacêutico brasileiro. O setor, como vocês sabem, cresce, o varejo deve avançar perto de 10% ao ano, mas o consumidor sente mais pressão de custo, mais fricção de acesso e decide cada vez mais em uma jornada fragmentada entre loja, prescrição, conteúdo, conveniência, preço. Então a pergunta já não é só sobre como vender mais, é como liderar melhor. E para essa conversa eu recebo aqui o Vladimir Carvalho, que é vice-presidente executivo do Cristália, um executivo aí que tem mais de 3 décadas de indústria, passou por gigantes do setor e ajuda hoje a reposicionar uma farmacêutica brasileira no momento em que marca, portfólio, time e reputação estão sendo testados ao mesmo tempo. E sim, nós vamos falar de polilaminina, mas não como aula de ciência, nós vamos tratá-la como um caso que ajuda a entender algo maior, o que muda dentro e fora de uma empresa quando a relevância sobe de patamar. Carvalho, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. É um grande prazer estar aqui com você e participar desse bate-papo, né? Eu acho que é essa a ideia. É isso aí, Carvalho. Eu queria começar então já, vamos direto, eu não tenho enrolação aqui. Qual foi o momento, e eu queria entender um pouquinho, porque você tem muita experiência. Teve um momento que você percebeu que o varejo farma não podia mais ser gerido com as premissas de 5 anos atrás, ou eu diria para você, da pré-pandemia? Você sabe que quando você tem bastante tempo de empresa ou de mercado, né? Você perceber essas mudanças, ela é um grande desafio, porque é aquela história do sapo, né? Da água morna, que a temperatura vai subindo e a hora que o sapo vê, ele tá morto. E isso acontece com muitas empresas, acontece com o varejo. Então, de fato, a gente está observando as mudanças, isso é um foco e uma missão, e a gente não pode parar de fazer isso. Temos que estar sempre acompanhando essas novas tendências e tudo mais. E é difícil, porque você olha um pouco dessa transformação, nesses últimos anos, depois da pandemia, então, nem se fala, né? A gente vê aí o crescimento da venda via e-commerce, enfim, e toda essa mudança. Hoje nós estamos vendo redes de farmácia que compartilha seus dados, e a gente vê que quase 30% da sua venda está acontecendo pelo e-commerce, né? Então, Isso é algo que seria impossível de imaginar há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quando se falava, né, em você tirar o foco da venda na farmácia e você fala, não, de jeito nenhum, porque eu quero que o meu paciente, o meu cliente vá para a farmácia, né? Lá ele vai comprar aquilo que ele está na prescrição, mas vai comprar mais outras coisas. E hoje você vê um movimento muito forte, que é eu preciso atender bem o meu cliente, seja na farmácia, seja no meio digital. E eu vejo que sim, eu acho que esse é um grande desafio de qualquer indústria farmacêutica, como está ligado nessas grandes mudanças, ainda mais quando você vê gigantes aí, como o Mercado Livre, por exemplo, entrando nesse negócio do mercado de varejo farmacêutico. E ainda mais também quando você vê agora essa mudança na legislação, e você vê também setores como de supermercado, que não é novidade, né? Eu já vivenciei quando eu trabalhei na Johnson & Johnson, lá em 1990, eu lembro que houve uma abertura na legislação e os supermercados começaram a vender OTC. E eu trabalhava na Johnson, a gente vendia vários medicamentos, OTC, Tilenol e outras coisas mais. E a gente começou a vender isso lá em farmácia, botar nas gôndolas e tudo mais. E depois caiu. E foi um maior transtorno, porque a gente teve que recolher todos esses produtos que nós distribuímos nos supermercados e tivemos que trazer tudo de volta. Enfim, eu acredito que a situação para agora vai ser um pouco diferente. Mas, seja com a entrada dessas gigantes como Mercado Livre e outras, seja agora a venda de medicamento em supermercado,
ainda que numa condição com uma farmácia dentro do mercado e tudo mais, eu sinto, e isso vai ser cada vez mais realidade, temos que estar conectado nessas mudanças, senão a gente, quando acorda, acontece um pouco. Eu estava lendo hoje um case que é da Novo Nordisk, nos Estados Unidos, com a Eli Lilly, né, o Mounjaro, e você vê que uma mudança, uma falta de conhecimento de mercado fez com que Novo Nordisk, de uma forma muito rápida, perdesse uma representatividade muito grande no mercado americano, e eles estão agora repensando tudo isso e contrataram um novo CEO que vem do varejo para poder entender melhor como funciona e ter essa leitura do mercado. Então você tem um grande ponto aí que é como se manter conectado e conseguir acompanhar essas mudanças no mercado que agora acontecem numa dinâmica que é incrível, não é? Então acho que é isso aí. Interessante, você falou da questão do e-commerce, né? Eu tô lembrando aqui de uns dados da IQVIA, né? Que mostrou que nos últimos 2 anos teve uma evolução desse varejo online de quase 56%, né? Carvalho, eu não sei você, esses números ainda te surpreendem quando você olha o varejo online? Porque cada vez mais eu fico surpreso com os números, né? Então você tem aí, pela primeira vez, o market share das vendas digitais superando 2 dígitos, né? Eles te surpreendem ainda ou não? Você já entendeu que, cara, não tem volta, é isso, nada me surpreende mais? Olha, o que me surpreende é a forma como esse negócio vem crescendo, porque a gente imagina que uma venda que você faz numa loja física, é claro que tem que custar mais caro, porque você tem toda uma estrutura da loja, enfim. Se você faz essa venda online, você tem, por um lado, uma economia de estrutura, enfim, em que o produto poderia custar um pouco menos. Mas, por outro lado, você tem a conveniência, não é? O que eu não consigo... A gente entende, mas eu acho que é um desafio para esse negócio você tem um modelo que tem alavancado muito esse negócio, que é a venda e retira. Então, o que está acontecendo muito é que você vai na farmácia, eu falo isso por mim, eu entro numa farmácia, eu entro na venda online, como se eu estivesse em casa, eu compro pagando mais barato e retiro na hora. Então, eu vejo que eu acho que tem uma armadilha aí, e aí tem uma equação para ser resolvida, que é como é que a gente faz o e-commerce seja de fato um e-commerce, né? E não, talvez... E aí eu não sei dizer quanto desse volume todo acontece nesse formato. E você, em algumas redes de farmácia, o próprio balconista te sugere, né? Olha, entra aí que você vai pagar mais barato e você já retira aqui mesmo. É claro que aí você tem toda uma busca daquela rede em conectar você com o e-commerce dele e você passa a se fidelizar, enfim. Mas tem um ponto aí que vai ter que ser pensado e discutido, porque você vender mais barato, e fazer com que a operação de farmácia, o custo dela continue, eu vejo aí um ponto para ser discutido e um ponto para ser pensado como resolver essa equação. Claro. Hoje, o que você acha que pesa mais para construir essa relevância? Você acha que é a presença, é relacionamento, é disponibilidade, preço ou é inteligência de canal? Onde que você está vendo que está pesando mais? Olha, Paulo, eu acho que aqui tem um grande ponto que cada vez mais a gente vê as grandes indústrias, as grandes empresas trabalhando e discutindo, que é voltado para a inovação. Eu acho que o próprio caso das canetas, né? Você tem um produto como o Ozempic, por exemplo, e que você vê o preço dele cair pela metade, né? Vou dizer, a gente pagava R$2.000 uma caneta, está pagando R$1.000 agora. E você vê, por outro lado, o Mounjaro custando mais que o dobro disso, e você vê a venda crescendo de uma forma, né, exponencial. Então, você começa a ver que não é só preço. E você começa a ver que o consumidor também está buscando solução, resultado, né? E aí eu vejo que o grande desafio que nós temos como indústria, para quem quer buscar a liderança, você tem que investir em inovação. Você tem que levar para o varejo relevância. É claro, agora, se você é um genérico, ou dependendo do perfil da sua empresa, aí não tem jeito. A única forma de você ser relevante é tendo preço. Mas mesmo assim, tem um fator que é importante, que é margem para o varejo. Então, se você tem um produto
e você garante que você deixa uma margem adequada para o varejista, isso ajuda e contribui mais para que você tenha uma boa distribuição. E aí tem outras questões que envolvem, né? Todo um acordo comercial, envolve compartilhamento de riscos, né? Porque a gente que está numa empresa, o Cristália tem produtos distribuídos em mais de 75 mil farmácias. Então, se eu pegar em quantas farmácias eu mensalmente tenho um produto do Cristália girando, eu tenho mais 70 mil farmácias mensais. Se eu pegar trimestralmente, aí esses números sobem. Nós estamos falando aqui no Brasil por volta de 100 mil farmácias, para a gente arredondar os números. Então, o ponto principal claro que tem uma questão de preço, mas também tem uma questão de o quanto você deixa para esse varejo margem. E aí entra a questão de, você imagina 70 mil farmácias com um produto, você tem farmácias que você tem um bom giro, e ainda mais quando você lança um produto, um novo produto que está construindo aí numa demanda, a gente erra muito, né? Então, você acaba distribuindo o produto em lojas que a prescrição demora um pouco mais para chegar, em outras você vai ajustando. Então, eu entendo que você ter um contrato, um acordo com o varejo, onde você compartilha riscos, é um ponto importante. E a margem, como eu comentei, é importante também para que você possa também ter o interesse do varejista em ter seu produto disponível ali. Então, acho que esses são alguns dos fatores que ajudam em relação à presença e tudo mais. Nossa, com essa aula que você deu aí, Carvalho, tem alguma decisão que você percebeu que você tomou porque o varejo mudou? Assim, você falou assim, nossa, a gente partiu de entendemos tudo isso e teve uma decisão que a gente tinha que a gente falou assim, não vamos mais para esse caminho porque a gente já entendeu esse cenário, então agora a gente mudou e vai olhar de outra maneira. Tem muitas, mas olha, uma delas... Porque quando a gente começa a trabalhar pipeline, produto, a gente acaba fazendo isso com muito tempo de antecedência. E é claro, a gente tem uma legislação que diz respeito à categoria de suplementos que você consegue elaborar, criar um projeto e lançar mais rápido. E a gente começou a desenvolver uma série de produtos voltados nesse segmento de suplementação. Não qualquer suplemento, mas um suplemento coadjuvante no tratamento, na ortopedia ou em algum outro segmento, na dermatologia, mesmo na ginecologia. E o que a gente começou a ver é que houve uma mudança importante, e a gente está vivendo isso, que é o crescimento significativo de marcas próprias. Sim. E aí você vê esse varejo cada vez mais tendo mais produtos, né, com as suas marcas, ou uma marca que criou, mas que é daquela rede. E aí você vê que esse segmento, por exemplo, de suplemento, ele foi um foco dele, ou essa frente de ter marca própria. E a gente começou a ver que não adianta você ter um suplemento que concorre com uma marca própria, você já começa o jogo perdendo de 5-0. Então aí a gente tomou uma decisão, apesar de um tempo de investimento, recurso, a gente falou e vamos descontinuar esses produtos porque é muita energia. E hoje o que tem de mais valor em qualquer negócio é o tempo que você precisa dedicar, o recurso que tem o recurso financeiro, lógico, mas o tempo que você e toda a sua estrutura, seja de marketing, de vendas, tem que se dedicar para fazer com que aquele negócio dê certo. E aí a gente começou a ver que existem algumas apostas que nós estávamos fazendo que não iria chegar num resultado satisfatório. A gente tomou a decisão de parar tudo e vamos recomeçar e vamos priorizar outras frentes. O Carvalho, você estava falando, né? Johnson & Johnson, Galderma, Abbott, Cristália. Quanto tempo de Cristália já, Carvalho? Eu estou completando 5 anos agora. 5 anos de Cristália já. Assim, depois de todo esse tempo, depois de 30 anos de indústria, tem alguma crença que você abandonou já, que você falou assim, cara, era uma coisa que eu vinha comigo desde lá do comecinho e, cara, aí eu fui entendendo e eu abandonei isso? Olha, Paulo, tem uma crença que não é que a gente abandona, mas a gente começa a perceber que ela tem poder, mas ela não tem tanto poder assim, que é o relacionamento. É claro que com esse tempo todo dessas grandes empresas, você constrói um relacionamento muito próximo com a alta liderança das grandes redes, distribuidores. E isso
por um tempo você acaba acreditando que isso pode te trazer uma vantagem competitiva significante, né? E de fato isso, lógico, tem credibilidade, tem confiança, é uma história que você constrói com esses executivos, você consegue abrir portas de uma forma um pouco mais rápida, mas isso não é o suficiente para você fazer com que você tenha sucesso no seu negócio. Então, tiveram excelentes projetos que a gente implementou e que foi bom esse relacionamento, né? As portas se abriram e a gente conseguiu resultar, mas também só esse relacionamento não foi o suficiente em outros, porque aí não tinha a ver com essa questão do olha, mas eu tenho uma história com você. O projeto era fraco, né? Então, e aí se você não tem um projeto que se sustenta, não adianta só o relacionamento. Então, eu acho que tem um pouco de uma crença que eu tinha e que eu acho que no decorrer da experiência e do tempo você começa a dar o valor correto para isso. Falando em experiência, o que você diria que um líder como você enxerga depois de 30 anos de indústria e que um líder de 30 anos de idade ainda costuma errar? Essa é uma pergunta boa, hein? Eu acho que tem uma questão importante da liderança e de gerir negócio que é, por mais que você estude, faça um MBA, faça pós-graduação, mas nada supera você vivenciar, você experimentar e passar por muitas coisas. E você, numa trajetória longa, você tem um risco de você se fechar em alguns paradigmas que pode te colocar em algumas armadilhas. Então, existe sim, quando você é um gestor que tem um bom tempo de campo, de estrada, né? Você tem que tomar esse cuidado. Mas eu vejo que talvez a grande questão aí é que a falta de vivência faz com que você tome muitas vezes decisões muito baseadas em teoria e falta mesmo essa vivência que faz com que você fale, eu já passei por isso. Por outro lado, o já passei por isso, a gente não vai por aquele caminho que é se ficar preso, né, no passado. Eu posso até repetir aquilo que eu já fiz e não deu certo, mas eu repito aquela situação ou aquele momento com os aprendizados que eu senti na pele, que eu vivenciei. Esse ponto que eu trago como uma reflexão para esse jovem líder que muitas vezes também... E eu falo isso também com a experiência de que muitas vezes, quando a gente é um jovem líder, a gente tem, além dos interesses da empresa, a gente tem ainda muito forte uma expectativa grande de carreira, né? Então, uma reflexão que eu trago, uma provocação é o quanto o que eu faço, o quanto está conectado com os meus propósitos, com os propósitos do negócio que eu estou gerindo, né? Carvalho, nessa sua posição, né, um monte de gestor embaixo de você, o que você diria que você parou de admirar nesses gestores? Você falou assim, cara, eu não admiro mais, não é uma coisa que antigamente eu admirava, mas hoje não cabe mais admirar um gestor com uma determinada, talvez, algum adjetivo, alguma habilidade específica que você acha que não cabe mais ao momento que a gente vive? Olha, no passado, eu lembro que quando eu entrei na Johnson & Johnson lá em 1990, você tinha um perfil de liderança que era muito voltada para um perfil com muita agressividade, era um modelo muito de exército, né? Então era o general e ordem, então você acabava sendo liderado como se você fosse um soldado no quartel, né? Tá. E eu vejo que hoje esse é o tipo de liderança e ela acaba sendo exercida de uma forma que não agrega. E pode parecer absurdo que nos tempos atuais ainda a gente tem esse tipo de liderança, mas tem, né? E talvez ela aconteça de uma forma ainda meio velada, mas acontece. Então, eu entendo muito que hoje o líder precisa trazer nessa sua liderança propósito, né? As pessoas, a equipe precisa ter, né, entender o que vem, né, o que tem de valor na realização daquele trabalho. E, por outro lado, também a gente precisa trabalhar o aspecto da liderança pelo exemplo, né? Então, eu acho que isso é algo fundamental que inspira as pessoas. Quando você vê o seu líder falando aquilo que ele fala, né? Ele pratica aquilo que ele fala. Então,
E eu, sinceramente dizendo, tive excelentes líderes que foram professores, que são referências para mim, mas também eu poderia contar aqui alguns deles que é exemplo do que não fazer. Tem alguma coisa, Carvalho, interessante isso, não precisa falar o nome do líder, mas tem alguma coisa que algum líder te falou que ficou marcado e depois de anos você falou assim, nossa, cara, olha só, ele me falou isso e tá aqui, ó. O exemplo clássico disso que ele comentou, seja positivo ou negativo, que você depois realmente vivenciou, você não entendia na época, mas foi entender depois. Eu acho que tem uma questão importante de negócio e que faz parte da nossa vida, que é a questão da pressão. Então, existe um momento da nossa maturidade profissional que a pressão que a gente recebe do gestor e do negócio, ele nos provoca de uma forma que a falta de maturidade, ela acaba fazendo com que você, às vezes, até adoeça. E eu aprendi um pouquinho a lidar com isso e fazer uma releitura disso. Então, eu falo muito isso aqui no Cristália e com o meu time, né? Os meus reportes diretos, que é a questão da pressão do bem. Então, a pressão, ela vai existir e tem que ter, né? Um gestor, um líder, não é aquele que é o bonzinho, aquele que não pressiona, aquele que coloca para o seu time um ambiente, né, de uma zona de conforto. Então, o líder, na maioria das vezes, ele vai levar para o seu time uma situação de desconforto, uma provocação. E isso não é porque você quer o mal daquela pessoa, mas é porque é nessas provocações e nessas situações de desconforto é que você gera e promove o crescimento, né? Então, eu vejo, e eu acho que essa é uma das lições que eu trago, que é como manter um ambiente de pressão, mas eu falo a pressão do bem. Aquela pressão que tira você da zona de conforto, aquela pressão que faz você inovar, buscar novas alternativas e evoluir, crescer como profissional, como pessoa. Acho que é meio por aí. Eu queria falar agora a gente sabe que, lógico, os produtos são a cara da empresa, mas tem um outro setor que é a cara da empresa também, que é a força de vendas. Não adianta, né? A gente falar do time comercial mesmo. A gente tá vendo e tá discutindo uma série de quesitos de mudança desse time comercial, como que ele deve ser, como é que deve atuar nesses diversos canais. Eu queria que você me contasse um pouquinho assim, que comportamento hoje para você diferencia um representante excelente de um que é apenas disciplinado, assim, o que você tá vendo que tá surgindo de destaque que você fala, olha, essa é a diferença de um representante excelente. Eu vejo que a gente vem trabalhando muito isso, quer dizer, a gente acaba muitas vezes, principalmente para a força de vendas que visitam os médicos e tudo mais, você tenta às vezes garantir que você tem todo um plano promocional, então qual o primeiro produto da grade, o segundo, e a hora que você vê, você transforma o seu representante num robozinho e num executor, e ele vai lá primeiro, e você consegue, através de ferramentas, até monitorar quantos segundos ele ficou em cada tela. Tudo isso tem uma razão, que tem uma razão super válida, né, de garantir que realmente você entenda o processo promocional. Lógico. Mas nós precisamos trabalhar muito a questão do fazer com que nosso time, a nossa força promocional, consiga pensar por conta própria, né? Então, é fundamental que um representante, ao estar na frente do médico, por exemplo, ele avalie aquele médico. Olha, esse médico, quais são as oportunidades que eu tenho, quais são as mensagens do meu portfólio que eu promociono, que eu sinto que esse médico não absorveu, não entendeu muito bem os diferenciais do meu produto. E aqui nessa visita eu vou focar nele, para que eu garanta, porque a questão não está em se ele vai prescrever ou não. Lógico, a prescrição do médico traduz a capacidade que o representante tem de passar a mensagem, e uma mensagem que seja de fato consistente e que de fato tem diferencial, para que aquele médico, ao entender isso, prescreva. E esse diferencial pode ser das mais diferentes formas possíveis, né? Um veículo daquela molécula que chega mais rápido, ou que tem uma dispersão diferente, ou seja lá o que for, mas garantir que aquela mensagem foi entendida pelo médico. Então, nós estamos trabalhando muito nisso, em não ter um sistema de visitação muito engessado e dar essa autonomia para o representante, né, definir
para aquele médico qual é a melhor, qual é a prioridade de uma promoção e prepará-lo bem. Focado muito nessa capacidade dos nossos representantes de transmitir, de comunicar essas mensagens. Eu acho que esse é um grande diferencial. Que ótimo. Até ia te perguntar dentro disso, assim, não sei se eu estou entendendo, mas assim, vocês já estão validando outros KPIs de avaliação desses profissionais? Ou já adotaram algum? Porque assim, normalmente a gente vê exatamente isso, frequência, sequência, né? E aí começa, quantas visitas. Então assim, vocês já estão avaliando outros KPIs para começar a exigir esse comportamento desse profissional? Não foge muito dos indicadores básicos. É claro que a gente tem indicador de número de visitas, de média de visitas dia, no mês, a cobertura, se 100% do painel foi visitado. Então a gente tem, porque isso vai nos trazendo pistas, né, quando você vê. E você também tem um fator de comparação. Então, existe alguma correlação entre o representante que tem uma melhor média de visita em relação ao ganho de market share naquele setor, né? E a gente começa a trabalhar com esses dados, com esses indicadores, para cruzar e gerar correlações em relação à performance, enfim. E é claro, em todo o programa de desenvolvimento dos representantes, a gente vai também segmentando, né? Qual que é o market share do representante que é júnior, pleno, sênior, e cruza também com esses outros indicadores de visita e tudo mais. E a gente vai tentando aprender com tudo isso para depois chegar numa definição de prioridades e como a gente começa então a orientar o time. Mas é isso. A gente acaba no final, que é claro, tudo no final ele acaba convertendo para uma demanda, né? Então, lógico, a cobertura das metas de demanda, que traduz, né, a capacidade de você transmitir suas mensagens. E você também tem uma comparação entre os setores. E aí você começa a perceber que aquele representante que está mais bem desenvolvido na sua competência de comunicar, de transmitir, e é notório. Você pega 10 representantes e você assiste eles fazendo uma simulação, por exemplo, de uma promoção médica, é notório as diferenças, né, de um sênior, de um pleno, ou quem tem muito mais facilidade e articulação no transmitir uma mensagem. E aí você vê que isso conecta muito com a performance de demanda do representante. Nesses times, você está falando de desenvolvimento, né? Num time em transformação, a gente sabe muito bem que isso é super discutido, né? Depende de colaboração, comprometimento, clareza, orientação ao cliente, que nem você está falando, ao médico no nosso caso, né? Agora, o que pro Carvalho, né? O que você mais protege nesses times em transformação na tua visão? É energia? É disciplina? Verdade? Ou é velocidade? O que eu mais valorizo é o que eu sempre também falo aqui muito, né? O segredo do sucesso é 99% de dedicação e 1% de inspiração. Então, é dedicação. Às vezes, uma pessoa esforçada, ela produz muito mais, e eu acho que não é às vezes, é na maioria das vezes, do que o talentoso. Agora, se você tem uma pessoa talentosa e esforçada, aí ninguém segura, né? O sonho de qualquer vice-presidente ou de qualquer líder é ter uma equipe que você tenha o maior número possível de pessoas talentosas e pessoas também esforçadas, porque aí o céu é o limite, né? Mas é o grande desafio que qualquer empresa tem, é que de contratar, atrair e reter esses profissionais. Agora, Carvalho, para você, quando a gente olha, né, eu vejo que é um limiar muito perigoso. Por exemplo, você falou da questão de inovação, mas eu vejo que muitos farmacêuticos confundem inovação com quantidade de lançamento. Eu queria entender de você, né, por que é tão limiar isso e qual cuidado a gente deve ter, né, também para não ficar lançando um produto a cada mês ou 2 produtos a cada mês e achar que está inovando no mercado, está inovando no varejo, inovando para o paciente, quando na verdade você não está fazendo isso, você só está enchendo prateleira, né? E isso vem de uma necessidade que muitas empresas têm de fazer faturamento, né? E você começa a despejar produtos no mercado em busca de ganhar share, de ganhar espaço. Então é uma estratégia, mas é uma estratégia muito arriscada. E realmente isso não tem nada a ver com inovação.
E aí eu falando pelo Cristália, nós temos aqui uma filosofia, e o Dr. Pacheco, que é o nosso presidente, fundador do Cristália, ele tem muito isso como um critério também na hora da gente discutir e definir quais são os projetos que a gente vai colocar na linha, né, de produção, né, de desenvolvimento, enfim, partindo do princípio de o que esse produto de fato vai trazer um ganho terapêutico para o paciente. Ou é só uma cor do comprimido? Ou é só coisas que, de fato, para o paciente não muda quase nada? Então, acho que essa é uma premissa importante. Então, a gente vem trabalhando muito forte como uma estratégia de pipeline futuro, inovação incremental, mas tem que ser incremental mesmo, né? Não parecer que é, e inovação disruptiva. Então, eu acho que passa por isso. Então, lançar muito produto não é um caminho, no meu entendimento também, que faz sentido, porque você não consegue garantir que a sua força de vendas execute bem isso. A mesma, uma força de vendas, você ter um produto para lançar, um bom produto, né? Para você lançar em 6 meses já é um desafio. Se é um produto significativo, não é um produto só para compor, né? Ou só para lançar por lançar, né? Mas se você pegar um produto bacana, que tem tudo para ocupar um espaço no mercado, que traz uma proposta de você agregar, né, ao tratamento do paciente algo a mais, que melhora a qualidade de vida daquele paciente, aí certamente você vai necessitar que a sua força de vendas se dedique para isso e, no mínimo, você vai ter que ter essa força de vendas focada e trabalhando nesse lançamento pelo menos 6 meses. Né? Sem dúvida. Vamos colocar aqui o elefante na sala, polilaminina. Você já tinha vivido nesses 30 anos algum momento similar a esse que você está vivendo institucionalmente? Olha, é claro que em outras casas a gente já teve grandes lançamentos que também tinham um grande poder de transformar a vida das pessoas, mas não. Esse é um produto, né, a polilaminina, que é claro, ele não é um produto que tem registro, que está no mercado, mas tem uma grande promessa, até pelas evidências que a gente vem vendo em quem já tem utilizado o produto, ainda que de forma compassiva ou através de uma ação judicial, e até quem usou, né, o caso do Bruno Drummond, que usou o produto ali em teste ainda de laboratório ali, então a gente vê realmente que o produto promete, traz uma grande expectativa de que ele vai dar certo. E é essa a torcida do Cristália e de muitos brasileiros, e não só brasileiros, porque a polilaminina está ganhando o mundo, né? Então isso é muito legal. Não pelo valor que ele vai trazer financeiro, mas pela contribuição para a saúde das pessoas, porque poder um produto como esse, né, uma polilaminina, tem de transformar a vida de quem vive uma situação como de uma lesão completa na medula, é algo que anima e a gente fica feliz. E eu, estando no Cristália, fico muito feliz e realizado, e isso nos traz um propósito, né, que faz a gente acordar todo dia cedo, trabalhar, dar o nosso melhor, por estar numa empresa que é uma empresa especial, porque a polilaminina, ela foi oferecida lá atrás, né, pela doutora Tatiana, para outras empresas e multinacionais que não decidiram naquele momento a não apoiar o estudo. E o Cristália, na pessoa do Gary Pacheco, ao ter conhecimento, talvez por ser médico e ter uma visão diferente do que se vê no mercado, ele olhou, viu aquilo e percebeu que havia uma grande oportunidade ali. E ele decidiu investir. E graças a esse investimento do Dr. Pacheco, essa visão, por ser alguém visionário, a gente pode chegar hoje no momento que a gente está, né, da polilaminina. Porque se ele não tivesse investido e se ele não tivesse acreditado, provavelmente esse estudo estaria ainda lá numa sala da UFRJ com a pesquisadora, ainda há anos-luz atrás de chegar no momento que está hoje. Então, talvez, se tudo der certo, a fase 1 passar, a fase 2, a fase 3, e esse produto, de fato, virar uma realidade, e a gente torce por isso, isso é graças a uma indústria farmacêutica nacional que tem uma liderança visionária
e que acreditou. Porque senão talvez isso poderia virar uma realidade, talvez daqui 5 anos, 10 anos para frente, sei lá quando, né? Ou até morrer ali no laboratório, porque por falta de investimento, por falta de alguém, assim como certamente muitos projetos inovadores morreram, a gente nem tem conhecimento por falta de ter uma empresa, uma indústria farmacêutica que acreditou naquilo e transformou uma pesquisa num medicamento. Então é sinal de orgulho, a gente fica muito feliz de estar numa empresa como a Cristália, que tem esse DNA da inovação e que acredita em pesquisa e desenvolvimento. E Carvalho, agora papo interno, papo pro Carvalho pessoa. Eu acredito, e eu me lembro muito quando eu já conversei com diversos profissionais que viveram, por exemplo, uma outra era que foi a era do Viagra com Pfizer, do Cialis com a Lilly, ou estão vivendo a era do GLP-1 agora, e vocês agora também com a polilaminina. Mudou? Você sente assim, por exemplo, agora as pessoas falam, Cristália, eu sei, o pessoal tá comentando isso, vocês estão percebendo? Agora quando o Carvalho, alguém perguntou, onde você trabalha, Carvalho? No Cristália, onde muita gente, por exemplo, que talvez não seja da nossa área, falava, nem sei quem é ou não reconheço, porque talvez eu reconheça o nome do medicamento, do Cristália, ou não, mas agora eu sei onde você trabalha, sei o que você faz. Como é que tem sido isso para você, Carvalho, pessoalmente? E o que você tem ouvido internamente, assim, mudou o orgulho interno na conversa entre as áreas, na percepção externa da marca? Agora, quando vocês chegam nos médicos de outras áreas, como é que tem sido? Mudou, não tenha dúvida nenhuma disso, Paulo, porque a gente ganhou uma evidência. O Cristália sempre foi muito dedicado a ser uma empresa conhecida e reconhecida nas especialidades que a gente atua. Então, se você perguntar para um anestesiologista sobre o Cristália, ele vai falar, nossa, é líder no Brasil e na América Latina em anestesia. Se você perguntar do Cristália para um oftalmologista, ele conheço, né? Então, as especialidades que o Cristália atua, conhece e reconhece o Cristália como uma empresa diferenciada. Mas para aí, né? Porque realmente nunca houve um esforço do Cristália mostrar além dessas especialidades. A partir do momento que a polilaminina, e não foi provocado pelo Cristália, porque na verdade o que aconteceu foi que depois de uma coletiva de imprensa, onde a gente falou da polilaminina junto com a pesquisadora, a doutora Tatiana, e a gente conseguiu falar um pouquinho do quanto a polilaminina é uma molécula promissora. Por um bom tempo depois disso, o Cristália não entrou em evidência. Continuou sempre focado na UFRJ e correto. A doutora Tatiana, como uma pesquisadora que lidera. Mas assim que começou a primeira fase do estudo, e aí você começou a ter muita gente a querer entender como que eu faço para entrar na fila, né? Para receber a polilaminina, pessoas que sofreram lesão e tudo mais. E aí a orientação era, entre em contato com o site do Cristália. Depois teve toda uma repercussão em redes sociais, o próprio Fantástico lá, Roda Viva e outros programas. E isso foi, de alguma forma, a marca Cristália foi aparecendo e começou a trazer uma visibilidade que não é algo que o Cristália queira nesse momento. Por quê? Porque a gente vive numa linha muito sensível, que é de você não fazer um marketing de algo que ainda nem é uma realidade, né? Porque nós estamos numa fase ainda de estudo e tudo mais. Então, o posicionamento do Cristália é ser muito reativo, ajudar a contribuir para que os estudos continuem, a gente consiga ter o registro do produto, respeitando todas as etapas, e que as pessoas vão conhecer, né, o Cristália, mas de uma forma como consequência. Sim. Ou tentar tirar proveito dessa situação no momento que não é o adequado para criar uma repercussão e tudo mais aí e fazer com que a marca Cristália ganhe conhecimento. Mas isso está acontecendo porque não tem como, né? A gente vê, às vezes, nas redes sociais, algo dizendo sobre a repercussão que está dando, mas é impossível uma molécula, uma polilaminina, que tem o potencial de fazer uma pessoa que sofreu uma lesão completa e que foi diagnosticada como tetraplégica e ela voltar a ter movimentos, por mais que sejam movimentos simples,
mas que para aquela pessoa é transformador, então é impossível que isso não dê repercussão. E aí, é o que você falou, isso traz não é um reconhecimento, mas isso traz um orgulho, né? E é claro, entre nós, funcionários, a gente fala muito sobre isso em nossas reuniões e nos corredores, que bacana, que legal. E é isso que você comentou também. Às vezes você encontra um parente e ele fala, trabalha no Cristália, não é aquela empresa lá da polilaminina? Puxa, daí nessa hora a gente fica super, né? Lógico. Sim, é a empresa que está financiando, que está contribuindo com os estudos científicos da polilaminina. Então é muito bacana. Isso nos fortalece o senso de orgulho em pertencer, de trabalhar. Então é muito legal. E Carvalho, eu fico pensando aqui, e até tentando me colocar na tua posição da top liderança aqui, que é, como evitar que a empresa seja reduzida a um único assunto, né? Porque esse assunto tá quente e às vezes as pessoas querem levar, e não é só isso que o Cristália faz, como você bem disse. E a outra coisa é que, como esse orgulho interno que vocês todos estão sentindo, como conversar com todo mundo que trabalha no Cristália para tomar cuidado, porque esse orgulho interno tem que vir com responsabilidade, né? E tomar cuidado para esse orgulho não inflar e a coisa não escapar das mãos. Então, assim, eu imagino o trabalhão que tá sendo tudo isso para vocês nesse momento, Carvalho. Verdade. E tem esse desafio que você falou mesmo. Acho que tem primeiro uma questão de como a gente trabalha bem isso internamente, porque isso pode fugir do controle. A gente vem controlando bem, acho que a liderança do Dr. Pacheco tem sido muito importante nesse momento, em colocar as coisas no seu devido lugar. E por outro lado também é uma grande oportunidade do Cristália, e não do Cristália, mas das pessoas verem no Cristália a empresa que ela é. Poucos sabem, mas mais de 60% dos insumos farmacêuticos, o IFA, de todo o portfólio do Cristália é produzido no Brasil, 60%. Quando você pegar na média da indústria farmacêutica, nós estamos falando de 10% no máximo. Então, é muito diferente. Isso é tão relevante, Paulo, que naquele período da Covid, não sei se você sabe disso, mas faltou os IFAs e faltou a kit de intubação no mercado brasileiro em vários lugares do mundo. Por quê? Porque a maioria das empresas que produz os anestésicos que compõem o kit de intubação, que foi muito importante no tempo da Covid, não chegavam no Brasil, porque os países que produziam mantinham o produto em seus países. E você teve uma falta do kit de intubação no Brasil. Graças ao Cristália, que tinha os seus produtos produzidos, o IFA, no Brasil, a gente conseguiu mais que quadriplicar a produção. E durante a Covid, mais de 80% das pessoas que foram intubadas decorrente do Covid foram intubadas utilizando o kit de intubação do Cristália. E a gente foi reconhecido, o Cristália foi reconhecido. Se o Cristália não tivesse os IFAs produzidos no Brasil, não tivesse essa capacidade, muita gente teria morrido. Muito mais gente teria morrido. Então, esse é o Cristália que tem no seu DNA a inovação e que, por ter todo esse lado de priorizar a inovação, de investir em inovação, faz com que a gente tenha essa capacidade de ver numa pesquisa como essa da doutora Tatiana, da UFRJ, a polilaminina, e investir. Então, é isso mesmo. Agora, o Cristália é muito mais do que a polilaminina, mas é tudo que o Cristália decorrente de tudo isso fez com que a empresa, por ser uma empresa diferenciada, focada em inovação, fez com que ela tivesse a capacidade de ver nessa pesquisa da doutora Tatiana um potencial e correr o risco de botar. O Dr. Pacheco divulga esse número. O Cristália já investiu mais de 110 milhões nesse projeto e é um projeto que pode acontecer, né? Não passa pela fase 1, 2, sei lá, e o Cristália investiu 110 e vai ser mais até chegar lá no final e que a gente vai perder esse investimento. Faz parte do risco. E é o risco que outras indústrias não aceitaram tomar. E o Dr. Pacheco, o Cristália, aceitou e a gente acredita que é um investimento que vai trazer retorno, não só pela questão financeira, mas principalmente o retorno de ver uma população significativa sendo beneficiada por um produto, por uma solução. Eu acho que no final isso fala muito com o propósito do Cristália, que é fazer com que
a vida das pessoas seja transformada, seja melhorada. Maravilha, Carvalho. Parabéns. É muito orgulho de ter uma empresa nacional nesse momento. Assim, orgulho para nós, brasileiros, eu falando aqui. Paulo, muito orgulho. Vladimir, eu comecei essa conversa interessado no varejo farma, mas eu, sinceramente, estou saindo com uma impressão mais ampla de liderar hoje não é só escolher canal, treinar time, empurrar portfólio, é decidir onde a empresa quer ser relevante, como você falou, que ela precisa desaprender, como sustentar confiança no mercado que ficou mais fragmentado, mais pressionado, mais exigente. Queria te agradecer muito, Carvalho, e desejar muito sucesso na tua história dentro do Cristália e muito sucesso nessa nova jornada do Cristália no todo aí em 2026. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Foi uma conversa muito bacana e parabéns, viu, pelo trabalho que vocês fazem, Vioral, sempre trazendo temas relevantes, executivos realmente que vêm e participam desse momento com você e que agregam muito. Eu tenho acompanhado vocês esses dias atrás. Eu nunca acompanho no momento que lança, mas eu acabo acompanhando em seguida. Eu acompanhei a entrevista que você fez com o Serafim, né? Muito bacana. E ele é um grande amigo que nós trabalhamos junto na Galderma. E é muito legal. Então, agradeço essa oportunidade. Imagina, que é isso. Olha, gente, esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Esse foi o Vioral com Paulo Crepaldi. Siga o podcast na sua plataforma de áudio e o @Vioral no Instagram para acompanhar os próximos episódios da 9ª temporada. Vioral, uma dose oral quinzenal para seus ouvidos.